Olá, seja muito bem-vindo a nosso Zoe Online. Mais uma vez essa conversa com Jesus, hoje com uma convidada, minha amiga, minha discípula Luciana, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos estar conversando sobre um sentimento, que tem feito parte do dia a dia de muitas pessoas, talvez seja da sua também. Nós vamos estar falando sobre ira, ou sobre raiva, como você preferir. Mas antes, eu quero convidar você, se você quiser fechar teus olhos, para a gente orar. Deus, nós te entregamos esse momento e te pedimos, Pai, que onde estiver alguém ouvindo agora, que a tua mão poderosa seja sobre essa pessoa e que o Senhor possa abençoá-la, ajudá-la, meu Pai, em tudo aquilo que ela precisa em relação a esse sentimento. Amém. Amém. A Bíblia fala, tem dois textos na Palavra de Deus que a Bíblia fala sobre ira. A primeira delas está lá em Salmo, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz assim: quando vocês ficarem irritados, não pequem contra Deus. Quando vocês forem se deitar, ouçam as suas consciências e aquietem-se. E Paulo complementa isso lá em Efésios capítulo 4, no versículo 26, quando ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Luciana, você há de concordar comigo que hoje nós estamos vivendo numa sociedade muito explosiva, na verdade, né? Nós temos visto muitas manifestações de ira acontecer, né? Seja no trânsito, seja na relação pai-filho, seja na relação marido e mulher. E hoje, por incrível que pareça, isso tem acontecido muito nas redes sociais, né? As pessoas têm se xingado, na verdade, têm magoado uma outra, tem surgido até inimizades, né? A gente sabe disso por causa de um sentimento que muitas vezes ele não é controlado, que se chama raiva, né? Ou ira, como você preferir. E assim, na verdade, o sentimento de irar-se, ele não é ruim, né? Aliás, o fato de você se irar não tem problema nenhum, né? Mas o problema é quando as nossas reações em relação a essa ira, isso pode causar algum dano. O que é que eu vou fazer com essa ira? Tá bom, eu me irritei agora, fiquei irado, fiquei com raiva, mas o que é que eu vou fazer com ela? Então, é aí que a gente precisa se colocar para entender um pouquinho essa questão de ira. O quanto ela vai nos afetar e que tipo de problema ela vai causar. E Lu, o melhor parâmetro para a gente entender isso é olhando para Deus, né? É olhando para o Senhor, porque a ira de Deus não é uma coisa assim irracional. Deus não fica irado, por causa dos nossos sentimentos, né? É diferente. Deus, ele não se irrita por causa dos nossos sentimentos feridos, por causa da nossa magoazinha. Na verdade, em Deus, a ira de Deus, ela é controlada, olha só, e consistente com o amor dele e a sua misericórdia. Amém. Porque a Bíblia fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. Se não fosse assim, Luciana, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Isso mesmo. Com certeza. A Bíblia fala em 2 Pedro 3:9 que a misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Deus, na verdade, ele retribui a todos nós com graça, poupando ao máximo as nossas vidas, né? Por causa da misericórdia dele, porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, né? Então a gente sabe que a misericórdia dele faz com que a ira dele, né, não venha sobre nós da forma como muitas vezes nós até merecíamos, né? Você conhece, Lu, a história de Caim e Abel, né? Abel e Caim.
a maioria já conhece essa história. E por mais que ela pareça que não, ela tem muita coisa a ver com a gente, com as nossas vidas. Porque a Bíblia fala em 1 João que aquele que odeia seu irmão, ele já é um assassino. Ele já é um assassino, né? No seu coração. Mas a Bíblia também fala... esse texto está lá em 1 João 13, 15, na verdade, né? Que se nós odiamos o nosso irmão, nós já estamos assassinando, já estamos sendo assassinos. Então, essa história de Abel e Caim, que a gente sabe que houve um assassinato, também tem a ver com a gente. Nessa história, né, depois que eles entregaram uma oferta para Deus, Deus pediu uma oferta para eles, cada um levou uma oferta para Deus e Deus se agradou mais de oferta de um do que de outro, né, Lu? E isso gerou uma raiva muito grande. E Deus falou assim para Caim: por que é que você está furioso? Eu imagino que Deus tenha visto no rosto dele, no semblante dele, né, uma raiva ali. E Deus falou assim: por que o teu rosto se transformou? Porque como a gente se transforma, né, Lu? Se transforma. A ira faz com que você realmente se transforme, né? Aquela pessoa que às vezes é pacata, que ela é calma, no momento de ira, de fúria mesmo, ela se torna, né? Tanto que Deus, ele se identificou quando ele fala, né? Por que teu semblante mudou? Sim. Né? Ele já viu que tinha... O que aconteceu, né? Que agora você tá vermelha e tá com um olhão desse tamanho. Mas Deus falou para ele: olha, por que você se transformou? Né? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem, olha só, Lu, Deus falou assim: saiba que o pecado o ameaça na tua porta. O pecado está na tua porta te ameaçando. E ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus falou assim: olha, se você não fizer o bem, né, você tem essa opção, você tem esse caminho, né, de fazer a coisa certa. Nós estamos aprendendo aí sobre, né, caminhos, caminhos, sobre os melhores caminhos, sobre a opção que nós temos. Em síntese, Deus falou assim: olha, você tem escolha. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, fique sabendo que o pecado está batendo na tua porta e você deve dominá-lo. Ele deu um alerta, na verdade, né? Ele alertou Caim sobre aquele sentimento que ele percebeu que Caim já estava sentindo. Mas Caim disse para o seu irmão Abel: vamos para o campo, né? Vamos sair daqui, vamos resolver esse negócio longe daqui. E nós sabemos, né? A história conta que depois disso, Caim acabou matando Abel, acabou atacando ele e matando o seu irmão. Mas olha só, quando ele disse vamos ao campo, a impressão que a gente tem, Lu, é que ele teve tempo de pensar. Né? Tomar uma decisão ao contrário do que foi, né? Sim, Deus já tinha alertado ele: olha, Caim, se você está pensando, digamos assim, fazer o mal, saiba que tem um pecado aí que está querendo te dominar e você precisa, né, precisa deixar dele. Então talvez Caim tivesse tido tempo de pensar, né? Mas a ira dele era tão grande, a raiva dele era tão grande que ele não ouviu, né? Ele poderia ter pensado nisso, que era o último momento que ele ia estar junto com o irmão dele, mas ele não fez, né? A Bíblia fala que ele foi lá, atacou o irmão e ainda matou. E Deus, né, Lu? Deus alertou ele, né? Isso que a gente precisa. Na realidade, nós precisamos saber que Deus sempre nos alerta. É isso que eu ia falar. Né? Porque são sentimentos que, gente, como você falou, sempre vai existir, né? Um momento ou outro, a ira, a raiva, né? Mais falada, ela vai aflorar em nós, né? Porque é um sentimento, como você falou. Sim. Ela está em nós, né? Mas a partir daí, quando ele alerta, né, Caim, né, quando ele fala, não dá ouvidos, o pecado está à porta. Ele quer, né, que ele não caia nele, né, não caia, tenha domínio sobre essa tua raiva, sobre a tua ira. E ele não teve verdade. Olha, discernimento. Tem pessoas que, Lu, tem muitas pessoas que não chegam a esse tipo de extremo assim, né, de acabar matando por causa da raiva. Mas existem algumas situações na nossa vida também que a gente pode ter resultados ruins
por conta disso. Né, Lu, parece que você tem algo para contar. Então, a entrando respeito nesse disso. assunto, né? Eu tive um momento de ira, de raiva com meu filho. Quem tem criança sabe como é que é, né? Tem uma coisa no meus sentimentos que a mentira é uma coisa muito forte, né? Pra mim. E nós andando de carro, e eu falei, então, tem aula, né? Vai ter aula? Teve aula? Ah, mãe, não teve aula. E eu já tinha passado na escola, já tinha visto ali. E nós numa discussão. Já pegou no flagra. Me irei, né? Comecei a gritar, bati no volante, larguei o volante, poderia ter, nossa, né? Freiei no meio da rua, ele se assustou. Mas então você estava dirigindo nessa hora. Eu estava dirigindo, né? Então, assim, a gente poderia ter causado Um acidente, machucado ele, eu ou terceiros, que não tinha nada a ver com a situação. Ou até coisa pior também, né, Luciana? Coisas piores, né? Então, assim, no momento da ira, realmente, eu não pensei em nada, porque eu tava dirigindo, que eu tava dentro de um carro, né? Eu perdi o controle, ele, né, ficou assustado, a gente foi para casa, né? Ele quieto, saiu de dentro do carro, assustado. Depois, muito tempo depois disso, a gente conversou sobre isso, e ele falou que ele ficou muito assustado, que a minha reação também causou um problema para ele, né? Então, a ira, você não saber controlar ela, não saber dominar ela causa danos e muitas vezes sérios. Sim. No meu caso, não aconteceu uma coisa a mais no acidente, mas a minha relação com ele foi afetada também, né? Mas poderia, né, Lu? Poderia ter acontecido, né? Porque é assim, né? A ira, às vezes, ela vem assim. Vocês estavam ali bem, andando de carro os dois, por causa de uma pergunta que você fez para ele, né? E ele não reagiu da mesma forma que você estava esperando que ele reagisse. Aquilo aflorou, né? E isso também poderia ter causado a morte. Vejam só, no meio da rua, né? Você soltar do volante, começar a bater no volante. Mas, painel, né? Então, graças a Deus, né, Luciana? Graças a Deus. Mas esse exemplo da Luciana, ele vem muito bem a calhar, porque é assim que muitas vezes nós procedemos. Você acha que você é uma pessoa assim? Você se deixa levar pelo momento e acaba tendo atitudes que depois você vem se arrepender? Com certeza você se arrependeu, né, Luciana? Voltou a conversar com o filho depois, né? Ele ficou traumatizado por aquilo, e nós sabemos que dependendo das nossas atitudes, traumas são causados aí, problemas são gerados, mas graças a Deus que nesse momento não aconteceu nada, né? Mas talvez, né, você já tenha passado também por alguma situação semelhante assim. A Bíblia fala que em Efésios 4, no versículo 31, que a ira, ela é acompanhada de outros sentimentos também, Lu. A Bíblia fala assim, ó, livrem-se de toda amargura, indignação, a ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Muitas vezes a gritaria causa um problema muito sério, a maldade, né? Tudo calúnia, isso, né? A calúnia, né? Porque de repente no momento ali da ira você pode caluniar, você pode machucar, você pode ofender, né? Tem pessoas que acabam se tornando inimigas, né? Depois de uma situação dessa, é muito ruim. E chegar ao extremo como Caim e Abel, né? E sim, haver um assassinato também, né? É verdade, nós sabemos que de mortes que têm acontecido, né? Por situações assim, né? De haver desentendimento, ter gerado aquela ira, aquele ódio grande e ter acabado em morte, infelizmente, destruindo uma né? família inteira, destruindo, né? Muitas vezes. Então, a gente pensa assim, é um sentimento que existe, né? Que faz parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, mas que a gente não pode deixar com que ele se torne um problema, tá bom? Você concorda com isso, né? Então, vamos definir um pouquinho o que é essa ira. Ela é uma palavra que vem do latim, para a gente entender, né? Ira, ou raiva, que é do latim também, e fala assim, que é uma das emoções, olha só, mais intensas e frequentes, sentidas diariamente. E para muitos psicólogos e neurocientistas mais atuais, a raiva é considerada uma emoção básica, que ela pode ser definida, em termos gerais, olha só,
como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Então, a Você raiva, tem a pretensão já de Sim, machucar, né? sim. A raiva faz com que você tenha essa pretensão, né? você já fica com aquilo ali, Aham. né? Eu vou me vingar, eu vou fazer, eu vou dar algo em troca. Então, olha só, né? Uma outra definição também fala que a ira é um sentimento muito, muito, muito forte, que é difícil, né, de controlar, porque assim, ó, todos nós ficamos zangados em alguma situação, né? Nós ficamos zangados, né? Esse sentimento aflora na gente. E só que assim, ó, a gente não pode mesmo deixar que ele nos domine. Vem daí aquilo que nós começamos a falar no começo, irar-se, Aham. né? E não peque. Não peque. Se irrite, mas não né? peque. Não Né? deixar a ira, né, do Senhor, Uhum. porque realmente na ira Sim. você acaba pecando, né? Sim, você peca. E olha, a gente precisa aprender a se controlar, Lu, porque muitos erros podem ser cometidos, né? Muitos, nós citamos alguns aqui, Mas pode você ser. contou a tua história, mas pensa bem, né? Quantas coisas podem acontecer por causa de um momento de ira ali. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 15, 21, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Uma das coisas que eu tenho visto a ira se levantar de uma forma mais intensa é quando alguém já irado se refere a outra pessoa, E ela machucando a outra pessoa, e a outra pessoa acaba entrando na dela e grita mais alto. Aí fica aquela competição de quem grita mais alto, quem vai ter a última palavra. Isso tem acontece ditado muito. assim, que não se apaga fogo com gasolina, né? Não se apaga fogo com gasolina. É verdade, Lu. Mas olha o que a palavra de Deus diz, né? Se você se depara com uma situação dessa, tem alguém gritando com você, irado, a Bíblia fala que uma resposta branda tua acalma a ira. Né? Experimenta quando alguém, né, chega perto de você e tal, você fala, tá tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo, foi um mal entendido, né? Me perdoa mesmo, olha, eu errei, eu falhei. Gente, é tremendo isso, acalma, é tremendo. Né? Tudo aquilo que você faz com amor, né? Que você não tem como, né? Às vezes a palavra branda, né? A já palavra fala, branda, né? a palavra desvia a ira. Isso, Então, não tem como a pessoa continuar ali gritando e batendo, né? Dando murro, não tem, você tá calma. Uma pessoa nunca briga sozinha, né? Não. Também, né? Não. É difícil alguém brigar, né, sozinha. Então são coisas assim que podem acontecer, mas que Jesus, ele sempre nos orienta, ele sempre tem uma palavra, né? Ele sempre tem uma palavra para nos orientar, para nos dirigir, né? E pensa assim, ó, uma resposta branda, uma resposta calma, uma resposta de amor aplaca a ira, tá bom? Guarde isso para você. É um versículo que nós temos que guardar para a semana aí, ó. Sim, exercitar. exercitar durante a semana. E além disso, muitas outras coisas podem ser feitas na tentativa da gente aplacar isso, né, Lu? Da gente entender isso, deixar a ira de lado. E uma das coisas que a gente precisa fazer é identificar os gatilhos da minha raiva, né? O que você, por exemplo, deu testemunho, Lu, a mentira foi um gatilho para você, né? Um gatilho, desencadeou em você uma raiva. Qual é o seu? Né? Às vezes você não pode ser contrariado, às vezes orgulho, às vezes você pode ser você por orgulho mesmo, né? Não aceita a opinião de alguém dá uma opinião diferente daquilo que você esperava. Então, identifica quais são os gatilhos que desencadeiam a tua ira, que deixa você com raiva, né? Que acende a tua ira naquele momento. É um exercício para a gente fazer. Mas depois que você identificou a tua ira, né? Você precisa fazer outra coisa também. Você precisa saber qual é a origem dessa raiva, né? No exemplo da Luciana aqui, o gatilho dela foi a mentira. Mas aí ela precisa saber por que a mentira deixou ela irritada, por que a mentira deixou ela daquela forma. Então nós precisamos fazer isso.
Eu identifico o gatilho, mas depois eu quero saber por que que aquilo me deixa com tanta raiva. É um exercício que nós precisamos fazer também. Se você já soubesse disso, você não teria feito. Não teria. Quando a gente Verdade. sabe, né, Lu? Daquela forma, né? Isso. Quando a gente sabe, quando a gente entende que a gente precisa se ajudar, né, a gente consegue evitar muitas coisas, sim, né? Muita coisa. Outra coisa que você pode fazer daí, depois que você sabe a origem, você pode buscar uma nova forma de você perceber aquela situação, né? Quando você já sabe qual é o gatilho, quando você já sabe por que que aquilo te irrita tanto, você vai aprender algumas formas de você ressignificar aquilo, de você começar a olhar para aquilo de uma outra forma. Você vai começar a pensar diferente em relação àquela situação, né? Puxa, mas se isso me irritava tanto, então eu vou procurar dar menos atenção, ou eu vou procurar deixar para conversar na outra hora, né? Você começa isso, você começa a olhar para uma situação daquela de uma outra forma. Qualquer situação de ira, né? Você determina com você, olha, eu vou fazer algumas coisas então, eu vou procurar agir diferente, eu vou procurar responder de uma forma mais branda, eu vou procurar ser mais calma. E depois disso, então, você vai desenvolver algumas atitudes quando você for se defrontar com essas situações de novo. Você vai começar a pôr em prática essas coisas, né, que você já aprendeu. E esse, Lu, é um exercício que a gente faz muito na presença de Deus, lá no teu quarto secreto, lá nas tuas conversas com Jesus. Fala para Ele sobre isso. Ele te conhece, né? Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você vai falar. Antes que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe a explosão que você vai ter. Mas quando você vai na presença dele, e ele vai te contar, ele vai te revelar, ele vai te dizer o porquê. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer, falar, sim, né? Tem que fazer. Tem que falar, porque a raiva contida, né, quando ela se põe para fora, ela tem uma explosão muito maior, né? Sim. E aquilo que você falou, quando você identifica, quando você vai ter que procurar, porque assim, digamos no caso a mentira, é um trauma. Sim. Né? Um trauma. E a gente acaba sendo ferido por pessoas que a gente ama, e a gente fere pessoas que a gente ama, né? No caso ali do meu filho, se eu mais tarde a gente não conversasse, a gente não sentasse, não falasse, aquilo poderia ter sido muito maior, né? Trazendo um trauma para ele, né? Uma ferida nele, né? É verdade, Lu. E Jesus, ele nos conhece. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Pergunta para ele, né? Pergunta para ele, Senhor, por que eu fico tão irritada quando isso acontece? Por que eu não consigo dominar, né? Me dominar? Por que eu tenho essas atitudes, esses impulsos quando eu fico irritada, né? Ou quando me dizem tal coisa? Jesus, ele está lá para te ouvir, né? Ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Porque assim, ele gosta de ver quando a gente para pensar, quando a gente para fazer essa reflexão, né, para se ajudar, quando a gente vai para a presença dele, né, ele pode nos falar, porque muitas vezes nós ficamos só com aquilo, né, e não vamos buscar ajuda, não vamos para a presença dele, a gente continua fazendo aquele bolo na nossa vida de raiva. É praticar mesmo, né? Isso. Tem que fazer. Tem que fazer isso. Exatamente. Se eu já identifiquei, Luciana, se eu já sei o porquê, então eu tenho que praticar. Né? Com a ajuda do Espírito Santo, com certeza. Hoje eu posso dizer sim que como nós comentamos, a ira existe, né? A raiva por algum momento. Às vezes eu vou bater meu dedinho mingo ali na porta, a raiva vai vir, né? Mas eu não vou chutar todo mundo que eu encontrar, né? Então isso a gente consegue, né, dominar. Sim. Porque é um sentimento, como você falou antes, né? É um sentimento, faz parte de nós, né? Sim. A raiva. Agora, o que eu vou fazer com ela? É verdade. Você falando do chute na porta, eu lembrei de uma pessoa da minha família, até assim, se tinha coisa que irritava ela, era cair alguma coisa no chão. E se caísse alguma coisa no chão, a gente podia estar junto. Ela, eu vou dar um chute nesse negócio. E ela chutava, se caía no chão, ela chutava, né? Então, veja só,
É um Mas momento aí que ela não é a te... pessoa que ela já está estressada, ela já é uma bomba Sim, relógio. Bastou sim. só Aham. um Caiu no chão, é chute. Não vou descer para juntar, não vou me abaixar, eu vou chutar. Viu, Lu? Nos Estados Unidos tem alguns cursos, né? A gente tá falando assim de coisas simples, mas nos Estados Unidos tem cursos onde acontece o seguinte: se a ira, né? Se aquele momento de ira você prejudicou alguma outra pessoa, você lesionou uma outra pessoa, então eles praticamente obrigam você a frequentar um curso, né? Frequentar um treinamento para controle sobre isso. Eu acho que nos Estados Unidos isso é possível, mas eu não vi se isso acontece no Brasil, não. Seria muito bom se acontecesse. Sim, porque é uma outra ajuda, né? É um outro tipo de ajuda. Mas então nós vamos deixar aqui também algumas dicas para vocês estarem fazendo nesses momentos. Algumas dicas simples, né? Quando você está lá na tua casa, quebra uma louça, né? Em vez de você se irritar, você começa a fazer algumas coisas, né? Se houve algo dentro do teu lar, né? Ou na tua vida, ali naquele momento que você percebeu que vai aflorar a tua ira. Então, antes que você tenha uma atitude extremista, você faz assim, ó, conta até 10. Né? É um exercício simples, mas tem validade, sim. Faz diferença. Conta até 10, se precisar conta até 100, fica ali contando, né? Igual você contava carneirinho para dormir, você fica contando ali, é um exercício simples. Outra coisa que nós precisamos também fazer, se é algo que já aconteceu, né? Que já aconteceu, que te irritou, que te magoou, que a sua ira realmente se aflorou, e foi com alguma pessoa, perdoa. Né? Perdoa, naquele momento que você está ali mesmo, está acontecendo naquele momento alguma situação em que você percebe que isso vai acontecer, feche os olhos, não, perdoa, Senhor, eu vou perdoar essa pessoa na hora, nos primeiros 5 segundos, você pode fazer isso. Isso é libertador, né? Existem estudos, inclusive, Lu, que mostram isso, que nos primeiros 5 segundos você tem que se decidir, né, de forma inteligente como é que você vai usar a tua emoção. Né? Tem 5 segundos, você se pergunta ali, que resposta inteligente eu posso dar? O que eu podia fazer agora para essa pessoa? Né? Então, a gente pode fazer isso, sim. Outra coisa, tente se distrair com alguma outra coisa, se der tempo, né? Tente se distrair com outra coisa, vai fazer alguma coisa, vai ouvir uma musiquinha, vai caminhar. Né? E se você está ali no trânsito, como a gente falou, liga uma musiquinha, né? Coloca lá um louvor. Se você está num outro lugar, olha a tua volta, se distraia com qualquer outra coisa. É um bom exercício também. Respire profundamente, né? Respirar profundamente. Faz toda a diferença. Você me falou um dia, Lu, que você teve que fazer um curso. Eu não sabia respirar. Eu não conseguia respirar. A minha respiração, eu até comentei, eu falava toda trabalhada porque eu respirava rápido. Era tudo muito rápido. Então, assim, e a respiração você tem que... Falava rápido porque não respirava. Não respirava. Eu não conseguia... É tão rápida e acelerada que a gente que a minha respiração era curta. Então, eu vivia cansada, vivia, né? Isso também gera estresse, raiva. Então, respirar faz muita diferença. Olha só, gente, que importante, né? Num momento como esse, respira fundo, deixa o ar entrar lá no mais profundo, vai soltando, libera, a respiração, né? Isso acalma, gente, isso funciona. Talvez até você já tenha experimentado isso. Mas assim também, não negue que você está irritado. Não negue que naquele momento você sentiu raiva, né? Assim, você não pode ir guardando aquilo achando que nada aconteceu, não. Existem várias formas, né, para a gente se livrar disso através desses exercícios simples, mas você não pode negar que você não está irado. Uma outra coisa também, ó, escreva. Você já tentou fazer isso, Luciana? Então, não consegui, ainda não fiz. Escrever sobre a situação, escreva sobre o problema. Né? Aquilo te causou uma ira muito grande, você não entende porque aconteceu, escreve sobre aquilo, escreve sobre o que você sentiu. Né? Gente, é um exercício muito bom. Legal. Uma das minhas filhas fazia isso uma vez.
tudo que acontecia, principalmente nesses momentos, ela escrevia. Ela tinha muita coisa escrita a respeito disso. É um bom exercício, é uma boa dica também. Boa dica. Fica a dica aí. Fica a dica. E outra coisa, não faça tempestade em copo d'água. A pessoa que é muito irritada, que sente muita raiva, leva muito ao pé da letra muitas coisas. Às vezes, realmente, é uma tempestade que foi feita. Né? Não era para tanto aquela coisa, assim, não era para tanto. Né? Mas se você conseguir pensar em tudo isso, colocar em prática isso que nós conversamos aqui, que Jesus nos ensinou, com certeza vai te ajudar. E uma última dica, e essa eu posso assinar com toda certeza embaixo, faça exercício. Se exercite. Olha, pelo menos 3 vezes por semana, corra, ande, libere, sabe? Libere essa... Extravasar. Isso, extravasa mesmo. O exercício físico, após feito, ele traz uma sensação muito boa de bem-estar, né? E a gente precisa se exercitar, né? Andar, só andar. Se você andar, né, bastante... Hoje é recomendação médica, né? Sim. Meia horinha todos os dias. Não todos precisa os você dias. caminhar quilômetros, mas uma meia hora todos os Sim. dias. Coloca uma música lá no som, na televisão, dance, principalmente nesses dias aí que tem muita coisa online sendo feita, muita live com dança, com música, com exercício. Faça, reserve um tempo. Vai na bailarina, né? Vai dançar, vai fazer balé também. Balé ajuda bastante. Sim, mas são dicas simples que você pode colocar em prática no teu dia a dia para que esse sentimento seja controlado por você de uma forma boa. Amém? Amém. Fica a nossa dica, que você possa, que essa conversa realmente possa ter edificado você, né? Que através dessas dicas simples, dessas coisas simples que você pode fazer, se rever, se autoavaliar, né? Buscar novos procedimentos, que isso possa realmente fazer diferença na tua vida, no teu dia a dia. E com certeza você vai ser mais feliz e você vai fazer aqueles que convivem com você mais felizes, não é, Luciana? É verdade. E não esquecendo sempre que tem o Espírito Santo, né? Sim, o Espírito Santo está aqui, ó, dentro ele é uma de pessoa, nós. Sim. Né? Quer se relacionar. Sim, se você pedir para ele a direção, ele vai te dizer, ele vai te mostrar o melhor caminho. Isso é uma coisa certa. Vamos orar por isso, então? Eu quero orar nesse momento por você, profeticamente, por você que tem se dado mal com esse sentimento, tem depois se arrependido e de repente já foi tarde. Eu quero orar por você, que essas atitudes têm sido muito frequentes no teu dia a dia. Pai, em nome de Jesus, que a sua mão poderosa agora, Senhor, seja sobre a vida dessa pessoa, desse teu filho, dessa tua filha, que não tem conseguido controlar esses momentos de ira, de raiva na sua vida. Eu profetizo sobre ela, Senhor, que a partir de hoje, ela vai buscar no Senhor aquilo que ela precisa fazer, que a tua mão poderosa, que a tua orientação, que a sua direção, que é dada através da sua palavra, Senhor, possa estar com ela, possa direcioná-la e possa fazer, Senhor amado, com que esse sentimento, Pai amado, deixe de existir de uma forma ruim na vida dela. Eu profetizo e eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lu, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu testemunho, obrigado por você ter nos ouvido, que você tenha dias mais felizes na sua vida, sem esse sentimento controlando você. Deus os abençoe. Amém.